Olá, pessoal! Eu sou a Raquel e eu estou hoje inaugurando esse meu canal aqui, o canal Raquel de Oliveira, no qual eu vou falar apenas sobre Game of Thrones, a série, e sobre As Crônicas de Gelo e Fogo, que no caso são os livros. Eu tive aí um grande atraso hoje para chegar aqui, eu peço desculpas a todos que me esperaram aqui mais cedo, mas eu tive muitos problemas para chegar aqui. Eu sou de Caçu, Goiás, e eu estou agora em Rio Verde, e eu saí de casa hoje às 10 horas para chegar aqui. Foi muito difícil. Eu passei por estradas lamacentas, eu passei por milharais, por plantações de soja, eu passei por rodovias de asfalto com buraco. O nosso carro estava ruim, a gente errou o caminho. Mas chegamos, estamos aqui agora. Eu estou aqui com a minha família na casa do meu cunhado, Thunder, em Rio Verde. Então, eu quero agradecer muito ao Thunder por ter me cedido esse espaço aqui. E eu estou aqui hoje com o propósito de inaugurar esse canal novo que eu estou fazendo. Na verdade, ele nem é tão novo assim. Esse canal, para ser muito sincera, é um canal que eu criei em 2012. Eu criei esse canal aqui em 2012 e esse canal ficou parado. É um canal que eu tinha. Quando em 2012 eu pensei que eu iria começar a fazer vídeos para a internet, eu comecei também com aulas de inglês. Eu comecei e coloquei aqui nesse canal algumas aulas de inglês, inclusive tem algumas aí disponíveis ainda. E depois eu fiquei muito ocupada. Na época, eu tinha extensas horas de trabalho, eu não conseguia ter tempo livre para me dedicar a nenhuma gravação e nada disso. Então, eu parei com esse canal, mas eu não fechei, eu deixei ele aí existindo. E depois desse ano, agora de 2017, quando eu resolvi que eu iria realmente levar a sério esse negócio de ter um canal, eu peguei e criei um outro canal, que é o canal Professora Raquel de Oliveira. E foi um canal assim, no qual eu falei um pouco de tudo durante esse ano de 2017. Lá eu falei de Game of Thrones, eu falei de aulas, falei do meu canil, falei do meu filho Raul, e foi assim um ano exploratório para mim, não é? Então agora eu estou focando nesse canal aqui, eu estou desmembrando esse canal do outro e vou focar aqui só em Game of Thrones. Então, antes de mais nada, eu quero já pedir a você, se você também me assistindo agora e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, participe, curta o vídeo, assista aos outros vídeos que estão aqui também, curta os outros vídeos, compartilhe com os seus amigos que gostam também de ler livros e de assistir a série. Eu estou trazendo todos os vídeos do meu canal antigo para esse canal. Ainda não consegui trazer todos, mas eu penso que até o dia 1º de janeiro agora eu vou conseguir trazer todos os vídeos. E aí, devagar, eu vou organizando. Eu ainda não tive condições, por exemplo, ainda, de organizar todos os metadados, não é? Para quem não sabe, os metadados são a capa que a gente coloca no vídeo, o título do vídeo, a descrição, as tags. Eu, por enquanto, só tive condições de ir trazendo os vídeos, fazendo o upload, mas eu não tive condições de organizar tudo ainda, mas devagar eu vou organizando. E para você que está me seguindo aqui no canal já, eu quero dizer muito obrigada, eu quero dizer que estou muito satisfeita que algumas pessoas do meu canal antigo já tenham vindo para esse canal aqui, e uma meta minha para esse ano de 2018 é que eu consiga encerrar o ano com 1.000 inscritos aqui neste canal novo que está surgindo agora, focado em Game of Thrones. É claro que, assim, esporadicamente, eu também pretendo falar de um outro livro, ou de um outro filme, ou de uma outra série, mas o foco principal no momento vai ser Game of Thrones, porque quem talvez não conhece meu trabalho, eu fiz vídeos sobre todas as temporadas, eu fiz vídeos de retrospectiva de todas as 6 temporadas, eu fiz vídeos sobre toda a 7ª temporada, e agora eu estou fazendo os vídeos sobre as crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros. Então, são vídeos agora que eu estou fazendo sobre os livros. Mesmo que você não esteja lendo agora os livros, ou que você não tenha lido, é interessante você assistir aos vídeos, porque você vê a profundidade dos personagens, vê situações novas que não foram apresentadas na série e pode conhecer melhor, sim, cada um dos personagens. Inclusive, hoje eu irei falar sobre a Sansa, e o título é Mistérios Não Resolvidos ou Não Solucionados a respeito dos pontos de vista da Sansa Stark no livro, não é?
E já já vou falar sobre isso. Então, para você que talvez não conhece o meu trabalho, eu tenho uma página no Facebook na qual eu falo somente de Game of Thrones. Inclusive, essa semana agora, eu já fiz lá algumas publicações por escrito sobre os temas que eu iria abordar no vídeo de hoje, na transmissão de hoje ao vivo. E se você que está me assistindo aí tem já alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum outro mistério da série ou dos livros que você quiser perguntar para mim, vai aí ó, no bate-papo, você pode participar no bate-papo e no final da transmissão de hoje eu vou dar uma olhada nas perguntas e eu posso sim respondê-las se eu tiver condições, né? Não se esqueçam, eu acabei de falar isso na minha transmissão ao vivo que eu fiz no meu outro canal, eu sou professora, não que eu esteja agora me colocando assim num pedestal de que eu sou superior a vocês, claro que não. Eu também estou aprendendo muito com muitos inscritos que me falam de coisas que eu nunca tinha visto antes, mas a questão que eu quero destacar aqui é que é a seguinte, eu não importo que me façam perguntas. Eu sei que às vezes tem, assim, alguns youtubers que recebem muitas perguntas e que não dão bola para as perguntas, não respondem as perguntas, não tiram dúvidas das pessoas. Eu, pelo contrário, eu adoro isso, é o que eu mais gosto. Então, o que eu mais gosto é responder perguntas, é conseguir, talvez, tirar uma dúvida de alguém sobre um assunto, porque eu sou professora e eu gosto muito quando o meu conhecimento consegue trazer um certo esclarecimento para as pessoas, né? Então, eu estou fazendo aqui hoje a inauguração desse canal novo para que as pessoas possam conhecê-lo e saber já do que é que ele se trata, não é? Vai ser um canal mais voltado para isso, para Game of Thrones. E se você também gostaria de continuar inscrito no meu canal antigo, pode continuar. Lá eu vou continuar falando sobre muitas coisas interessantes. Eu vou falar de aulas de inglês, aulas de alfabetização infantil, que talvez serão úteis para alguém na sua família, ou alguém que você conhece, não é? Então, se você conhecer um parente ou um amigo que talvez terá interesse nesse tipo. Ah, Emerson, bom dia, tudo bem? O Emerson, eu não te conheço ainda, você está lá no meu canal, você está inscrito, Emerson? Eu nunca vi mensagem sua lá. Enfim, como eu dizendo, esse canal aqui é para quem gosta de Game of Thrones, mas, Emerson, um beijo para você. Beijão para você, então, Emerson. Eu vou focar mais, por enquanto, nos livros, mas também vou falar sobre a série. E hoje eu vou falar sobre a Sansa. Quem me conhece aqui já viu algum... Ah, obrigada, Emerson. Muito obrigada, viu? E quem me segue no canal já sabe que eu não gosto da Sansa, assim... Todo mundo tem direito, não é? De gostar de um personagem ou não. E eu gosto da irmã dela, eu gosto da Arya. E eu não gosto da Sansa. Porém, eu li esse livro aqui pela primeira vez em 2011, e agora estamos em 2017, não é? E quando eu li assim, eu tinha acabado de assistir a primeira temporada, eu li o livro porque eu gostei da temporada, e assim, eu li porque eu queria conhecer a história, mas eu li no começo, eu não sabia que existiam teorias, eu não sabia que as coisas que estão aqui têm duplo sentido, eu não sabia de nada, eu li assim por prazer. E li tudo. E aí, em 2011, eu li os dois primeiros, em 2012 eu li os próximos, né? Ah, é o Pirangueiro Nutella. Então, vai um beijo também para o Pirangueiro Nutella. Então, muito obrigada pela audiência. Pirangueiro Nutella. Um nome diferente, como eu dizendo. Esse meu trabalho que eu comecei a fazer agora é porque eu estou relendo o livro, não é? Eu estou relendo, e agora que eu estou relendo, eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu também tive aí alguma ajuda, como é o caso do meu inscrito, o Rodrigo, de Paula Rodrigues. Um grande abraço também para você, Rodrigo, que me ajudou muito. Ele me mostrou algumas coisas que eu nunca tinha visto, me mostrou de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Então, eu fiquei muito satisfeita com a minha leitura. A minha releitura, eu marquei várias partes aqui, porque eu vi coisas novas, coisas que eu nunca tinha imaginado. E, inclusive, eu acho que eu estou até vendo coisas onde não tem nada. Eu acho que eu estou tão assim, caçando coisas, que eu estou até achando coisas onde não tem nada, onde é só um negócio simples. Então, sobre a Sansa, né? Por que eu estou falando da Sansa? A Sansa é sonsa, não é? A Sansa, que para mim, inclusive, eu nem não gosto da Sansa,
Tá, eu não gosto dela, mas eu gostei de ler os pontos de vista dela. Inclusive, eu li o livro inteiro e eu deixei por último os pontos de vista da Sansa e da Catelyn Stark, porque eu não gosto das duas. Mas quando eu peguei de novo da Sansa, que eu fui ler, eu me surpreendi porque eu achei que o ponto de vista dela fornece muitas informações precisas e corretas sobre outros personagens, porque sempre que nós estamos lendo um ponto de vista de um personagem, acaba que nós somos um pouco influenciados pela maneira como aquele personagem vê o mundo, não é? Então, por exemplo, eu quero destacar aqui agora o caso o caso do Renly, o Renly Baratheon, né, que é o irmão caçula do Robert Baratheon. Então, veja bem o Renly. Quando o Renly nos é apresentado, ele aparece em vários pontos de vista, mas eu quero destacar, por exemplo, o do Eddard Stark. Então, o Eddard Stark, quando ele conhece o Renly, ele evidentemente que o acha fisionomicamente muito parecido com o Robert. Porém, o Eddard fica sempre falando assim, o Renly ri demais, o Renly está sempre rindo, como se isso fosse uma coisa negativa, como se o Renly fosse tipo um bobo alegre, entende? Inclusive, uma passagem que eu destaquei aqui, vou ler para vocês, ó, que está, no caso aqui, a passagem, no sexto capítulo de Ponto de Vista do Eddard Stark. Ele fala assim, ó, Ned não sabia bem o que pensar de Renly, com seus modos amistosos e sorrisos fáceis. Então, para o Eddard, o Renly era uma pessoa, às vezes, até um pouco irritante, porque ele ficava rindo demais, é como se ele não levasse nada a sério. E nós somos um pouco influenciados por essa maneira como o Eddard vê o Renly. Porém, quando chega no ponto de vista da Sansa, a Sansa nos apresenta o Renly de outra maneira. E ela nos apresenta ele como sendo uma pessoa muito legal, um homem bonito, amável, educado, engraçado, inteligente, e uma pessoa que é simplesmente assim muito bem humorada, que tem um ótimo senso de humor. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma passagem que ela encontra o Sir Barristan Selmy, o Sir Ilyn Payne, que é o carrasco, né, que decapita as pessoas, e o Renly Baratheon. E o Renly e o Barristan Selmy estão troçando um do outro, fazendo troças, um zombando do outro. E por fim, o Sir Barristan Selmy zomba do Renly. E o que é que o Renly faz? Dá uma gargalhada. E aí todo mundo também começa a rir, todo mundo vai rindo. Então você veja, se o próprio Renly ri de si mesmo, é porque ele é um cara de boa, ele é um cara legal. Então, depois também tem outra passagem em que a Sansa está no torneio, aquele torneio em que o Montanha acaba decapitando o próprio cavalo, não é? E aí tem uma passagem em que a Sansa está lá assistindo ao torneio e o Renly está lutando e o cão de caça derruba o Renly e ele cai no chão. E todo mundo se assusta por causa que ele era muito querido. E ele fala assim, ó, quando o Lord Renly se pôs em pé, o público aplaudiu ruidosamente, pois o bonito irmão mais novo do rei Robert era muito popular. Então, ele era uma pessoa querida por todos. E eu acho que essa maneira como a Sansa apresentou o Renly é a maneira correta de apresentá-lo, é a maneira precisa. Então, eu gostei muito disso, porque, no ponto de vista dela, eu tive a oportunidade de conhecer melhor outros personagens. Evidentemente que também nós temos outros casos que não são tão interessantes, como o caso do Joffrey, não é? O Joffrey, é claro que, no ponto de vista da Sansa, devagar ela começa a vê-lo em suas cores reais, ela começa a ver o monstro que ele realmente é, que ele é um psicopata, ele é incapaz de sentir emoções, ele é incapaz de ter empatia com o outro, ele sente prazer na dor do outro, não é? Então isso devagar vai ficando claro para nós. E tudo isso me contribuiu para que eu gostasse de ler o ponto de vista dela, né? Então, outra coisa interessante que eu achei aqui, achei muito interessante isso daqui mesmo, é que no livro, e também até mesmo na série, eles apresentam que a Arya é muito semelhante ao pai, que tanto a Arya quanto o Jon Snow são muito semelhantes fisionomicamente ao Eddard Stark. No caso, depois a gente sabe que o Jon, na verdade, é sobrinho do Eddard, mas tudo bem. A questão é que eles têm uma fisionomia semelhante, não é? Tanto a Arya quanto o Jon Snow. Parece muito com o Eddard Stark fisionomicamente. Porém, lendo agora o ponto de vista da Sansa, eu cheguei à conclusão de que a Sansa
parece muito na personalidade com o Eddard Stark. Especialmente porque os dois têm muita dificuldade em separar adequadamente os amigos dos inimigos. Eles têm dificuldade em perceber a realidade ao seu redor. Os dois têm dificuldade em enxergar o que está por trás das pessoas, em enxergar o que existe além das palavras. E o Eddard confiou em quem não devia. Como, por exemplo, o Eddard confiou em quem? No Mindinho, e depois ele foi traído. E a Sansa confiou em quem? Na rainha Cersei e no Joffrey Baratheon. E depois também ela foi traída pelos dois. Então, há uma grande semelhança entre Eddard e Sansa nesse aspecto, como eu descrevi agora. E já a Arya tem uma semelhança muito grande com a Lyanna. Inclusive, o Eddard salientou isso para ela. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre a Arya, que já está disponível aqui nesse meu canal. Se você ainda não assistiu, assista, porque ficou muito legal. Então, nesse meu vídeo sobre a Arya, eu falei que o pai, o Eddard, em uma conversa com a filha, disse que a Arya tinha um fogo dentro de si, que ela possuía uma paixão, que era semelhante a aquela coisa, aquela vida que pulsava na Lyanna e no Brandon. E ele ainda concluiu o seguinte, que os dois morreram precocemente. Eu até cheguei a lamentar isso. Eu falei, gente, será que então isso é um prenúncio de que a Arya também irá ter uma morte precoce? Eu não sei. Ai, gente, o negócio aqui ficou meio doido agora. Meu computador entrou em modo de suspensão, justo agora, tem base? Estou de volta. Ai, ai. Cada coisa que me acontece, viu? Eu vou te falar. Eu cheguei atrasada, enfrentando dificuldades aí. E agora eu estou aqui. Meu computador, simplesmente a tela ficou preta do nada e sumiu. E agora é que eu fui voltar. Então, eu estava dizendo sobre a semelhança que existe entre a Lyanna, o Brandon e a Arya, e que talvez a Arya poderia ter uma morte precoce como a Lyanna e o Brandon tiveram. Peço desculpas, houve um corte aqui agora na transmissão, meu computador ficou preta a tela, entrou em modo de suspensão, e aí acabou tudo. E agora eu estou voltando aqui, então. Enfim, vamos dar sequência, então, agora aqui ao que eu estava dizendo sobre a Sansa Stark e ao que eu descobri sobre as leituras que eu fiz. Voltei, Emerson. Estou de volta, Emerson. Então, estava dizendo que sobre o livro, né? A Sansa me trouxe grandes revelações e eu vou compartilhar hoje com vocês alguns mistérios não resolvidos. Outra coisa também que eu queria falar tem algumas coisas interessantes que apareceram aqui no livro que são diferentes da série, como, por exemplo, durante aquele torneio. Todo mundo lembra que no torneio teve uma morte, não é? Um cara que o Montanha matou, que ele enfiou a lança no pescoço, e na série ele morre, e a Sansa leva um choque, assim, ele morreu, mas no livro não foi assim. No livro, a Sansa está com a Jane Poole, que é a sua melhor amiga, e aí no livro a Sansa pega e não reage daquela forma. Aqui fala o seguinte, ó, Jane cobria os olhos sempre que um homem caía, como uma menininha assustada, mas Sansa era feita de um material mais forte, Sansa era feita de material mais firme. Uma grande senhora sabia como se comportar em torneios. Até Septa Mordane reparou em sua compostura e fez um aceno de aprovação. Então, a Sansa tinha um lado forte dentro dela, um lado firme, um lado que conseguia resistir às adversidades da vida também. E esse lado será útil para que ela consiga manter sua lucidez, digamos assim, nos eventos futuros, nos quais o Joffrey irá maltratá-la muito. O que não acontece, por exemplo, com o Theon, não é mesmo? O Theon, evidentemente que eu não estou comparando aqui, viu? O sofrimento que o Theon Greyjoy sofreu com o sofrimento que a Sansa sofreu. É claro que o Theon quebrou-se, o Ramsay quebrou os dentes dele, arrancou pedaço da carne, arrancou dedo dele, da mão, do pé, arrancou o membro viril dele, arrancou tudo. Enfim, mas o Theon caiu, né? O Theon teve uma lavagem cerebral, o Theon sucumbiu, ele perdeu a própria identidade. Já a Sansa, não. A Sansa, mesmo apanhando do Joffrey, mesmo apanhando, no caso, não do Joffrey, mas do Sir Meryn Trant e de outras pessoas que batiam nela, amando do Joffrey, né? Mesmo assim, ela consegue manter-se a mesma pessoa, quer dizer, ela vai ficando mais forte.
ao contrário do Theon, vai ficando cada vez mais fraco, não é? Então tem esse contraste aí, porque a Sansa, como salientou bem aqui o livro, ó, a Sansa era feita de material mais firme, porque ela conseguiu manter sua lucidez durante o momento em que ela era humilhada, degradada pelos Lannisters enquanto estava em Porto Real. E isso é uma característica muito interessante, é uma das características mais interessantes que eu julgo na Sansa. Ela conseguiu se manter ainda como pessoa, né? Assim, Emerson, desculpa, eu não vi aqui como é que é o esquema. Tá bom, eu mando, Emerson, porque você é meu inscrito, tá? Então, como você é meu inscrito, vou mandar um beijo pro Cadu, então. Então, um beijo pra você, Cadu. Por favor, inscreva-se no meu canal, tá? Tô mandando um beijo pra você, então, ó. Inscreva-se no meu canal, não como o Emerson tá pedindo aqui. Fica, então, aí um beijo pra você. Eu espero que você se inscreva, viu, Cadu? E convide mais pessoas para vir pro meu canal também. Enfim, então, a Sansa, em seu último capítulo, o que mais me surpreendeu é porque é o 6º capítulo dela, né? Ela tem uma mudança muito drástica. Quem lê os livros e também quem assistiu a série já percebe que ela está diferente. Só que quando eu reli agora os livros, eu não imaginava que ela estivesse tão diferente assim. Então, em seu último capítulo, a Sansa vê a realidade. Ela não via antes a realidade. É como se acontecesse aquilo que aconteceu com o Bran, não é? O Bran teve o quê? O Bran estava lá em coma quando o Corvo de 3 olhos bicou assim entre os olhos dele e ele é como se abrisse o seu 3º olho para que ele pudesse acordar, para que ele pudesse enxergar coisas que antes ele não enxergava. Então, é mais ou menos assim. Olá, pessoal. Eu sou, acho que a rainha, não é? Do azar. Eu estava aqui fazendo a transmissão ao vivo para o pessoal, e aí simplesmente o meu computador deu pau. Ele não quis funcionar mais, deu uma tal de tela de suspensão lá, que nunca tinha acontecido antes na minha vida. A tela ficou preta. A minha câmera que eu tinha trazido aqui não está funcionando, eu tive que pegar o computador do meu cunhado. Enfim, então agora eu vou continuar aqui o que eu tinha parado, né? De onde eu parei. Eu falava sobre a Sansa Stark e a sua grande mudança de personalidade quando ela chega ao seu último capítulo de ponto de vista, no caso, o seu 6º capítulo, em especial, por exemplo, o que diz respeito ao Joffrey. Então, no 6º e último capítulo, a Sansa já consegue ver quem o Joffrey é, do jeito que ele é, tanto fisicamente quanto moralmente. E, no caso, a primeira coisa que ela percebe é a feiura dele. A feiura física, quando ela descreve, por exemplo, que os lábios dele parecem com vermes, aqueles vermes que saem da terra quando chove. E a feiura também moral, porque ele é incapaz de sentir qualquer tipo de emoção, ele simplesmente maltrata as pessoas por prazer, como ele faz com o caso da Sansa, né? O Joffrey não costuma ele mesmo realizar o mal, ele tem, assim, os seus jagunços, né, os seus capangas, que fazem por ele. Então, por exemplo, a própria Sansa, né, ela chega e tá ali, o Joffrey quer bater nela, mas ele não bate, então ele pede ao Meryn Trant que faça isso por ele, né? Então, vou continuar agora de onde eu parei. Eu peço desculpas mais uma vez para quem estiver aí me assistindo, porque realmente eu planejei fazer uma transmissão especial, eu queria inaugurar meu canal com uma transmissão de qualidade, eu trouxe uma câmera boa, mas não deu certo, não foi como eu queria. E agora eu estou aqui dando sequência a uma transmissão que foi interrompida. Então, a Sansa, nesse último capítulo, trouxe aí algumas coisas que me deixaram um pouco pensativas, que eu chamei de mistérios não resolvidos de Sansa Stark. E vou agora mostrar para vocês o que são. O primeiro mistério que me intrigou é esse mistério aqui, ó. Olha só. O Joffrey manda, então, que batam na Sansa pelo menos umas 2 vezes. Uma vez o Sir Meryn Trant bate na orelha dela, que chega até a sangrar. E depois ele pede ao Sir Meryn Trant que esbofeteie a Sansa de um lado para o outro. Ela apanha de cá para cá e de cá para cá, né? Então, ele faz isso porque ele queria puni-la, digamos assim. E aí, no finalzinho do capítulo, ele está ali se vangloriando. Depois do banquete do dia do meu nome, vou reunir uma tropa e matarei eu mesmo seu irmão. Será isso que lhe darei, senhora Sansa, a cabeça de seu irmão. E
imediatamente após ele falar isso, ela já faz o seguinte, ó, uma espécie de loucura tomou conta da Sansa naquele instante e ouviu-se a dizer, talvez meu irmão me dê a vossa cabeça. Isso aqui é uma coisa fantástica, porque ela pensou muito rápido. Mal ele tinha acabado de falar aquela frase, ela já retrucou imediatamente, o que é uma mudança muito significativa na Sansa, porque durante todos os outros capítulos, de ponto de vista dela, era sempre dito assim, que Sansa não soube o que dizer, as palavras lhe faltaram, por um instante Sansa ficou muda, finalmente suas palavras voltaram, então ela realmente tinha um pensamento lento, uma dificuldade de expressão, e aqui ela deu uma resposta muito rápida, incisiva, e que, de certa forma, também deixou o Joffrey irritado com essa resposta, e fez o Sir Meryn Trant bater nela de novo, no caso, naquela ocasião em que ele bate de cá para lá e de lá para cá. E aí a Sansa fica ali pensativa, e naquele momento, ela pensa o seguinte, ó, ele estava ali mesmo, bem ali, sorrindo-lhe afetadamente com aqueles lábios que eram como vermes gordos. Podia fazê-lo, podia. Faça-o agora mesmo. Então, isso, olha só, vem escrito em itálico no livro. É como se fosse uma ordem. Ó, faça-o agora mesmo. Inclusive, quando eu estava lendo, na primeira vez, em 2011, eu pensei que de fato era a Sansa que tinha pensado isso na cabeça dela. Mas agora que eu estava relendo, eu já pensei que não. Que talvez tivesse uma pessoa sussurrando isso para a Sansa, porque isso é dito em tom de imperativo, é como se tivesse uma pessoa dando uma ordem para ela. Sabe quando por exemplo, dentro da série dos livros, tem aquela teoria de que talvez alguém estivesse sussurrando para o rei Aerys, assim, ó, burn them all, ou seja, queime-os todos, como se alguém estivesse sussurrando ali. Eu senti isso também aqui agora, quando eu fiz a leitura dessa passagem da Sansa. Faça-o agora mesmo. É como se tivesse alguém ordenando para ela. Eu fiquei pensando, então, será que talvez o Corvo de Três Olhos estivesse ali dando essa ordem para a Sansa? Ou será que talvez a relação entre a Lady e a Sansa não acabou direito quando a Lady morreu, porque a Lady era a loba da Sansa. Será que quando a Lady morreu, a relação que havia entre Sansa e Lady acabou naquele momento? Ou será que ainda existe algum tipo de relação entre as duas? Será que a força da Lady ainda está na Sansa? E o que isso me surpreendeu bastante, porque um pouco antes, quando foi em seu terceiro capítulo de Ponto de Vista, tem uma passagem que a Sansa vai dormir, e ela sonha com a Lady. E por um momento foi como se o lobo selvagem estivesse ali no quarto, olhando-a com seus olhos dourados, tristes e sábios. Isso me surpreendeu muito porque, como eu já disse antes, em outras oportunidades, os lobos são uma espécie de avatar, uma espécie de continuação da pessoa. Então, a Nymeria é uma continuação da Arya. O fantasma é uma extensão do Jon Snow. E quando, por exemplo, no capítulo de Pontes do Bran, o Bran fala que o Verão era o mais inteligente da ninhada, é porque o Bran é o mais inteligente entre todos os irmãos Stark. E quando a Sansa fala, então, que a Lady tinha olhos sábios, eu me surpreendi muito, porque seria a mesma coisa que dizer que a Sansa é sábia. E de onde que tem isso? De onde que poderia eu afirmar que a Sansa é sábia? Né? Uma coisa muito estranha. E aí, isso me fez lembrar de uma passagem em que a Sansa havia acabado de assistir ao pai dela naquela sala do trono, e a Sansa presenciou o pai dela enviando o Lord Beric Dondarrion para matar o Montanha, em vez de enviar o Sir Loras Tyrell, o Cavaleiro das Flores. E a Sansa, então, ela pensou que o pai tinha agido mal, que teria sido interessante mandar o Sir Loras, o que de fato teria mesmo, que foi inclusive o próprio Varys que disse para o Eddard Stark que seria interessante, sim, mandar o Sir Loras, porque criaria uma espécie de aliança com Jardim de Cima, uma aliança que teria, sim, sido muito útil em tempos de guerra, quando o Norte precisasse de um apoio, quando Eddard Stark precisasse de apoio, não é? Então, o Mindinho do nada chegou para Sansa, porque ele tinha ouvido ela falando isso.
que o pai podia ter enviado o Cavaleiro das Flores. E ele fala assim, ó, algumas das decisões do senhor seu pai podiam bem ser um pouco questionadas. A jovem senhora é tão sábia quanto adorável. Então, o Mindinho disse que a Sansa era sábia. Isso me surpreendeu muito também, porque o Mindinho é um cara muito inteligente, e ele dizer que a Sansa é sábia, tem alguma coisa aí, então, que está acontecendo que vai demonstrar alguma revelação sobre essa personagem, não é? Então, o meu primeiro mistério não resolvido é esse. Afinal de contas, será que a Sansa é sábia mesmo? Será que a Sansa, entre todos os irmãos, vai demonstrar no longo prazo ser a mais sábia? Será que a relação que existia entre a Lady e a Sansa se quebrou por completo quando a Lady morreu? Porque vejam bem, a Arya estava em Bravos e a Nymeria, a loba dela, estava nas terras fluviais. E mesmo assim, nos livros, eu até me arrependo muito, eu questiono muito por que é que a série não mostrou isso, mas a Arya, em Bravos, conseguia entrar no corpo da loba dela, naquela distância toda, quilômetros e quilômetros. Então, se quilômetros e quilômetros não conseguem quebrar a relação que existe entre, digamos assim, o dono e o seu avatar, entre a Arya e a Nymeria, será que a morte da Lady também seria capaz de encerrar a conexão entre ela e a Sansa? Eu fiquei pensando nisso quando eu li aqui essa passagem, porque eu senti que talvez alguém estivesse sussurrando isso para Sansa. E eu achei incrível ela ter tido essa mudança completa de postura, ela ter capacidade de dar respostas rápidas, sendo que antes ela não tinha. Um outro mistério muito interessante que aconteceu nesse último capítulo da Sansa é que quando a Sansa é levada pelo Joffrey para ver a cabeça do pai, não se assemelhava mesmo a Lord Eddard, pensou, nem sequer parecia real. E no texto aqui eles marcam a palavra real de itálico. É claro que pode sim ter um sentido aqui literal, porque a morte modifica as pessoas, a morte torna os corpos deformados, não é? Tem a passagem também no livro em que eles mostram, tá na série também, que o Lord Tywin Lannister, depois que ele morreu, ficou muito deformado, até começou a exibir um pequeno sorriso que ele nunca tinha exibido em vida, né? Então, a morte, de fato, modifica as pessoas e pode ser, sim, que o Lord Eddard estivesse mudado. Inclusive, na série, quando ele aparece lá naquela estaca, de fato, ele estava com o rosto mudado, né? Ele estava com o rosto mudado, sim. E pode ser que realmente fosse o corpo dele. Mas eu quero mostrar para vocês uma relação de semelhança muito grande que existe aqui com aquele outro incidente, o incidente do Montanha. O Montanha, quando ele matou o Oberyn, ele depois também, evidentemente, assim, meio que morreu, né, porque ele foi contaminado pelo veneno. O Doran Martell pediu que enviasse a cabeça do Montanha para ele lá em Dorne. E conta-se que ele recebeu, de fato, uma cabeça muito grande. Mas havia uma suspeita de que aquela cabeça ali não fosse a cabeça do Montanha. Então, olha só, eles enviaram para o cara uma outra cabeça que não era a cabeça do Montanha. Será que também aquela estaca que estava ali, desculpa, aquela cabeça que estava na estaca era a cabeça de Eddard Stark? Será que não puseram ali uma cabeça que foi feita tipo um molde? E será que aqueles ossos que foram devolvidos realmente eram os ossos de Eddard Stark? Será que realmente aconteceu isso? Será que realmente o Eddard Stark teve seu corpo dilacerado? Porque parece uma coisa realmente muito estranha. Olha só, não se assemelhava mesmo a Lord Eddard, pensou, nem sequer parecia real. É claro que a Sansa estava ali meio que olhando, mas não vendo, porque ela não queria sentir a dor por ver a cabeça do pai, né? Mas fica aí o mistério, será que realmente era Eddard? E inclusive tem aquela teoria, não é, que mostra que quando quando, por exemplo, o Eddard morreu, tem algumas pessoas que falam que ele não morreu, que era um homem sem face que morreu no lugar dele. E é interessante porque muitas coisas na série e nos livros se repetem com outros personagens. Por exemplo, quando o Bran e o Rickon, lá em Winterfell, são deformados
e colocados, enforcados lá em cima, na verdade não são eles. Eles deformaram os corpos de propósito de outras crianças que eles mataram e colocaram ali para que parecessem que fosse o Bernie Wickham. E quando, por exemplo, eles matam os filhos do Rager, as duas crianças, eles deformam também as faces, de forma que ficassem irreconhecíveis. Então, existe aí uma suspeita também de que os filhos do Rager não morreram, ou que pelo menos um deles não morreu. Então, aí está de novo a relação que existe entre o Montanha e o Eddard. Se a cabeça do Montanha não foi enviada para Dorne, será que aquela cabeça que estava na estaca também era a cabeça de Eddard? Fica aí a pergunta. Se você quiser usar uma resposta nos comentários ou aqui no bate-papo, fique à vontade para participar. E, para encerrar, tem aqui mais uma dúvida que me surgiu, não é? Enquanto eu fazia essas leituras. Uma dúvida interessante que eu fiquei pensando a respeito disso, sobre a questão de a Sansa ter sacrificado o pai dela, né? No livro mostrou bem isso, e eu falei sobre isso no meu vídeo sobre a Sansa. Ela foi até a Cersei e contou para a Cersei dos planos do pai dela de sair de Porto Real com urgência por navio, que se acontecesse assim, tipo no dia seguinte, entendeu? Era uma coisa super rápida e era um segredo. E a Sansa contou isso para a rainha, na qual ela confiava. E depois a Cersei fez o quê? Interceptou os planos, atacou todos os homens do Eddard, todos os seus soldados, não é? E matou todo mundo e capturou o Eddard. E aí acabou então a história. E já que a Sansa sacrificou o pai, claro que ela não sacrificou o pai voluntariamente, ela fez isso de maneira cega, não é? Ela acreditou que fazendo isso, ela conseguiria casar-se com Joffrey, que ela poderia ficar em Porto Real. Mas já que ela sacrificou o pai, e já que ela amava o pai, surge também então uma outra dúvida minha. Será que a Sansa seria o Azor Ahai renascido? Porque existem muitos candidatos ao posto de Azor Ahai. Tem até umas teorias aí que falam que o Samuel Tarly, seria um candidato ao Azor Ahai. E uma coisa que sempre eles falam em relação ao Azor Ahai é que o Azor Ahai seria uma pessoa que iria sacrificar alguém que ama, não é? E que depois ele iria renascer mais forte como Azor Ahai. Que seja. Então, fica uma pergunta aí, será que a Sansa poderia também ser uma candidata ao posto de Azor Ahai, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sinto muito que a transmissão de hoje não ocorreu conforme eu havia planejado, eu tive atrasos para chegar aqui, gastei mais de 3 horas, a minha câmera agora não está funcionando, eu tive que trocar de computador. Meu computador que eu já usei em inúmeras transmissões, que nunca deu problema, hoje deu. O do meu cunhado e a câmera que eu trouxe não está funcionando. Enfim, é isso aí. Eu estou observando aqui agora que não há perguntas, talvez porque a pessoa tenha perdido a continuação desse meu vídeo. Então, mas se você for assistir a esse vídeo depois e tiver aí alguma dúvida sobre um outro mistério não resolvido de um outro personagem da série ou dos livros, pode mandar sua pergunta aqui nos comentários, tá? E que eu vou tentar responder. Eu sei que esse vídeo não ficou bacana, mas se você achou que as informações que eu trouxe são relevantes, curta esse vídeo e inscreva-se em meu canal, que está começando agora, um canal só de Game of Thrones, só de reflexões também, análises sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, e eu estou trazendo aqui rapidamente já alguns outros vídeos do meu outro canal para este, e em breve só haverá aqui neste canal os vídeos que eu já trouxe do outro canal. Esporadicamente, eu pretendo falar sobre algum filme, ou alguma outra série, ou algum outro livro, mas o foco mesmo vai ser em GOT, que é Game of Thrones, e em Azoyaf, não é? Que é a sigla para A Song of Ice and Fire, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, obrigada a você que por acaso tenha me seguido aí, que tenha me acompanhado. Eu fico muito grata por sua participação aqui hoje. E até o próximo vídeo, então, já na semana que vem, aqui nesse canal, já haverá sempre às terças e sábados vídeos aqui para vocês que também são fãs. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.